Olá, meus queridos amigos, que bom tê-los de volta em nosso canal do YouTube, nesta série sobre a história da igreja. Antes de entrarmos diretamente nos tópicos deste vídeo, quero lembrar a todos para que se inscrevam no canal e ativem o sininho para que sejam os primeiros a receberem as notificações quando os vídeos forem postados. Não se esqueçam, inscrevam-se no canal e ativem o sininho. Nos 3 vídeos anteriores, fomos até a década de 90 depois de Cristo. No vídeo de hoje, nós vamos tratar desde o ano 100 até o ano 155. Vale repetir que são rápidas pinceladas. Não é possível que em 10, 15 minutos tenhamos condições de fazer uma exposição pormenorizada. Mas o nosso propósito com esses vídeos é criar interesse nos nossos telespectadores, nos queridos irmãos que nos acompanham, criar interesse pela história da igreja e, além disso, além de criar esse interesse, também ajudar aqueles pesquisadores ressaltando alguns pontos relevantes na história da igreja que podem ser aprofundados em estudos particulares de cada um. Então, no vídeo de hoje, vamos tratar a partir do ano 100 até o ano 155 depois de Cristo. Qual é o fato que se destaca no ano 100? Claro que há outros, mas o fato de destaque é a morte de João. Foi o último dos apóstolos a morrer. E a sua morte tardia, por assim dizer, reflete o que Jesus dissera tanto a João quanto a Pedro, e essa narrativa está registrada no Evangelho de João, dando a entender que João seria o último, ou seja, ele seria o apóstolo que teria a vida mais longa, e foi exatamente o que ocorreu. Inclusive, temos na história da igreja a vida de Policarpo, que foi um discípulo direto do apóstolo João. Então, João morreu no ano 100, foi o último dos apóstolos a morrer, e um detalhe a ser destacado: ele morreu de morte natural, diferentemente dos demais apóstolos que morreram martirizados. A tradição diz que, em certa ocasião, ele teria sido colocado num barril de azeite fervente e teria milagrosamente sobrevivido. Mas nós não temos evidências desse fato. É apenas uma menção da tradição e nós não podemos afirmar que tenha sido um fato. O que temos de verdadeiro é aquilo que as evidências históricas nos dão. A morte de João, no ano 100, o último dos apóstolos a morrer, e, diferentemente dos demais apóstolos que foram martirizados, a morte de João foi uma morte natural. Do ano 100, nós vamos para o ano 107, e sempre usando a cronologia cristã, ou seja, depois de Cristo. Então estamos já indo do ano 100 para o ano 107 depois de Cristo. Nós temos o martírio de Inácio, bispo de Antioquia,
que escreveu diversas cartas de encorajamento para as igrejas primevas. Essas cartas não são canônicas, não estão no cânon bíblico, mas elas tiveram muita importância para a consolidação da fé cristã daquelas primeiras igrejas. E outro detalhe que eu chamo a atenção é que Antioquia substituiu Jerusalém como núcleo da igreja, com a destruição do templo, com o avanço das tropas romanas no ano 70. Isso produziu como consequência a fuga de judeus, tanto aqueles que professavam a fé judaica, quanto judeus convertidos que não tinham mais condições de viver em Jerusalém, e a própria igreja acabou se extinguindo. Deus não é pego de surpresa. Na perseguição anterior promovida pelos próprios judeus contra os cristãos, os cristãos, saíram de Jerusalém para diferentes partes e alguns deles foram até Antioquia, onde plantaram uma igreja, e essa igreja de Antioquia se tornou então o núcleo da igreja cristã para alcançar o mundo gentílico, em substituição ao núcleo original da igreja que foi plantado em Jerusalém com a constituição dos apóstolos. Então, no ano de número 107 depois de Cristo, temos o martírio de Inácio, que era bispo dessa igreja, bispo de Antioquia. Do ano 107, nós pulamos para o ano 125, quando o gnosticismo espalhou-se entre os cristãos, infiltrado no meio de muitas igrejas. Vale lembrar que o apóstolo Paulo, na epístola aos Colossenses, por exemplo, fez referências ao gnosticismo e o combateu. Igualmente fez o apóstolo João em suas epístolas. Ou seja, ainda na época dos apóstolos, o gnosticismo punha as suas unhas de fora. Mas neste ano, já não temos mais os apóstolos, senão os chamados pais da igreja, os sucessores dos apóstolos. Então, nesse ano, ano 125, o gnosticismo se espalha infiltrado nas diferentes igrejas da fé cristã. Do ano 125, vamos para o período que cobre o ano 132 ao ano 135. Nesse período, nós temos a segunda rebelião judaica. É a chamada revolta de Bar-Coquebas. Ou seja, esse indivíduo foi tido como um suposto Messias e conseguiu agregar muita gente ao seu redor, mas essa revolta foi dominada, foi contida e, finalmente, Jerusalém foi destruída. Quem conduziu o exército romano na destruição de Jerusalém foi o comandante sexto, chamado Júlio Severo. Foi ele quem conduziu a tropa na destruição final de Jerusalém. A diáspora começara no ano 70, com a invasão de Jerusalém pelo general Tito, e ela se completa agora nesse período do ano 132 ao ano 135, com a dominação desses revoltosos, a contenção desses revoltosos, e a diáspora dura até o ano 1948, tecnicamente falando, quando Israel se tornou novamente uma nação. Nessa
revolta e nesse combate aos revoltosos, muitos judeus e a maior parte da população morreu e muitos também fugiram, de maneira que os judeus ficaram espalhados pelo mundo por todo esse período, por quase 2000 anos. Do período do ano 132 ao ano 135, nós pulamos para o ano 144. Claro que, como eu disse agora há pouco, houve outros fatos marcantes. Aqui é apenas um resumo e são pinceladas dos principais fatos, para criar gosto pela matéria e também ajudar os pesquisadores a, de repente, selecionar um desses pontos e aprofundar as suas pesquisas. No ano 144, nós temos então Marcião. Marcião foi excomungado ou desligado, por assim dizer, para usar uma linguagem contemporânea, desligado da igreja por heresia. E qual foi a heresia? E aí você percebe o cuidado dos líderes da igreja em manter a pureza da fé. Às vezes pensamos que não havia essa preocupação, mas essa preocupação era constante entre os líderes da igreja para evitar que a igreja fosse contaminada ou destruída pelas heresias, e você descobre isso, inclusive, na leitura das epístolas no Novo Testamento. Então, Marcião foi excomungado por heresia porque ele ensinava que não havia conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele ensinava que não havia conexão entre o Deus dos judeus e o Deus dos cristãos, ou seja, o Deus dos judeus era um e o Deus dos cristãos era outro. Ele fazia essa distinção entre o Deus dos judeus e o Deus dos cristãos. Marcião rejeitou por completo o Antigo Testamento. E essa heresia, infelizmente, persiste até os dias de hoje em algumas áreas. Então, o fato marcante do ano 144 foi a excomunhão, ou o desligamento de Marcião do corpo da Igreja Primeva. Do ano 144, vamos então, para encerrar este vídeo, vamos para o ano 155, quando temos aquele movimento embrionário da apologia, quando surgem os pais apologéticos que passam a fazer defesa, tanto oral quanto escrita, da fé cristã. E entre esses personagens, o principal deles que inicia este processo é Justino, chamado mártir, porque ele foi posteriormente martirizado, e ele escreveu a sua apologia dirigida a Antonino Pio, que era o imperador. Foi a sua primeira apologia, refutando os filósofos gregos e argumentando em defesa da fé cristã. Então, o evento marcante, o episódio marcante do ano 155 foi o surgimento da primeira apologia escrita por Justino, o mártir. No próximo vídeo, nós iremos cobrir a partir do ano 156 até o ano 197. Quero terminar este vídeo lhe convidando
para inscrever-se em nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço.